Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os nossos gatinhos. Tem um cachorrinho aí, né? Mas não tem problema. Boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Sempre deixo uns 3 minutinhos aí pro pessoal entrar. Vamos falar sobre gatos hoje. Quais são os principais problemas comportamentais que a gente pega, né? Nós veterinários comportamentalistas pegamos aí na nossa rotina. E aí muita gente falou, poxa, Cato, só falar de cachorro. E dos gatos? Não, a gente também fala de gato, tá? No caso, trabalho com cães e gatos também. Tá certo? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Para quem tá entrando hoje na live, esse mês eu tô fazendo, todas as semanas eu tenho uma live nova, tá? Então já tiveram 2 lives esse mês de outubro. A primeira live a gente falou sobre bem-estar animal, que é um tema muito importante e que muita gente acha que não tem relevância, mas é a base para a gente conseguir entender quais são os problemas que acabam acontecendo com os nossos cães e gatos, tá? Então, um cão e um gato com bem-estar em dia é um cão feliz, é um gato feliz, saudável e que vai ter pouquíssimos problemas comportamentais ao longo da vida, né? E aí a gente acaba trazendo isso de uma forma harmônica para dentro das nossas casas, né? A gente nós tutores tendo essa visão de que a gente precisa estabelecer um bem-estar dos nossos animais, todo mundo vai ficar satisfeito, tá? Então os nossos cães, nossos gatos vão ficar muito mais felizes e a gente também, né? E acaba tendo um equilíbrio dentro da própria casa, né? E aí, falando em equilíbrio, esse tema que é bem importante também, quais são os maiores problemas comportamentais dos gatos? E a gente vai ver que muitos deles, infelizmente, é por falta de entendimento dos tutores, tá? Então, por isso que é muito importante a gente entender por que algum comportamento teoricamente é inaceitável, sendo que é um comportamento natural do gato, da espécie, né? Então a gente não pode esquecer isso também, tá, gente? Então, para quem não me conhece, prazer, eu sou Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista e atendo cães e gatos, e meu objetivo aqui é melhorar a qualidade de vida, tanto dos nossos animais, cães e gatos, quanto de nós também, tutores, tá? Pela nossa falha de entendimento, acaba acontecendo muitos problemas comportamentais. E aí é que o veterinário comportamentalista vem, né? Ele vem para melhorar, fazer com que esse cão, esse gato, seja lido, né? Entre aspas, somos meio que os falantes dele, né? Para que a família entenda o que aquele gato, o que aquele cão está querendo dizer, tá? E muitas vezes é por manejo. Então é aí que a gente acaba entrando. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre a maioria dos problemas comportamentais que são causados, né, nos gatos, e são os grandes problemas que a gente acaba pegando na clínica comportamental. Um deles é a ameaça à segurança territorial do gato. Os nossos gatos, eles são animais territorialistas. Não necessariamente eles não vão conviver em harmonia com outros animais,
tá? Mas a gente precisa entender que os nossos gatos, quando eles se sentem ameaçados dentro do território, eles acabam tendo comportamentos até muitas vezes reativos, tá? Vai estar tendo jogo do Corinthians, né, e do Flamengo, não sei. Vocês ouviram aqui os fogos, né? E imagino que muitas vezes vocês também estão com problema aí com os seus animais também com relação a isso. Mas voltando aqui, outro problema é a exposição inadequada aos estímulos, né? Quando esse animal tem alguns eventos aversivos, né? Então, assim, naquele período de sociabilização, que é o período da infância, que a gente falou bastante aí na questão naquele tempo lá do bem-estar, na primeira palestra, né, primeira live. Se vocês não assistiram, assistam. Essas lives, elas não vão ficar disponíveis por muito tempo, tá? Elas vão sair do ar daqui a pouco. Então, eu sugiro que vocês assistam. Quando a gente, no período dessa sociabilização, que é um período da infância, que é um período extremamente sensível, né, tanto do cão quanto do gato, se ele tem alguns eventos, né, para aquele filhote aversivos, como bronca, como aquela manipulação mal feita, aquela brincadeira mal trabalhada também, mal feita, isso vai fazer com que esse gato fique mais, entre aspas, reativo a alguns outros estímulos também, tá? Então, essa exposição inadequada, de uma forma inadequada a vários estímulos, né? Seja ele o estímulo por exemplo, do nosso contato com ele, muitas vezes a gente vê, né, e eu adoro colocar isso aqui no Instagram, alguns vídeos que viralizam na internet e que os cães, os gatos, eles estão extremamente insatisfeitos com o manejo que aquele tutor tá tendo, tá? Então, se vocês forem ver atrás aí, né, dos meus feeds, vocês vão perceber. Então, muitas vezes o pessoal acha lindo, né, mó engraçado, né, o cachorro lambendo o beiço, abrindo a boca, né, mostrando os dentes, achando que tá sorrindo, aquela cara muito de desconforto. Isso acaba viralizando e eu venho aqui e falo assim, gente, isso não deveria viralizar, porque o gato e o cão, eles não estão legais, eles não estão confortáveis, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, às vezes, pela exposição inadequada a vários estímulos, o gato fica mais na defensiva, o gato fica mais reativo, vai ficar mais sensível, né? A toques, por exemplo. Toques às vezes você quer fazer um carinho no seu gato e o gato não receber aquele carinho de uma forma boa, tá? Por quê? Em algum momento da vida foi feito uma exposição inadequada ao toque, por exemplo, do tutor, tá? Comportamentos normais da espécie do gato que os tutores consideram inaceitáveis. Então, muitas vezes os tutores vêm e falam assim, olha, eu quero um gato, eu tenho um gato, mas eu não quero que ele suba em cima da minha mesa, eu não quero que ele suba em cima do rack da TV, e eu não gosto. Gente, é um gato. Então, você deveria saber qual é o comportamento natural de um gato, achando, para que você saiba que eles vão ter esse tipo de comportamento. E não é inaceitável. Para a espécie felina, é um comportamento totalmente natural, tá? E que a gente precisa entender isso. Então, os nossos gatos, eles vão subir nas coisas, eles são animais semi-arborícolas, eles precisam estar em cima dos objetos. Claro, se você estabelecer um enriquecimento ambiental vertical, a tendência é que ele suba menos nesses lugares, mas não que ele vá parar de subir, tá? Porque é natural da espécie felina fazer isso, tá bom? E aí, gente, eu peguei um caso, né, um artigo bem interessante falando quais são os potenciais fatores de riscos associados a problemas de comportamento felino. E olha que interessante, né? De 180 casos que eles pegaram na rotina, né, na rotina de um veterinário comportamentalista, na rotina daquela clínica,
cerca de 160, 165 casos, mais ou menos, foram relacionados à agressividade do gato, tá? Cerca de 140 casos, né, é por eliminação inapropriada. Depois, aí cai drasticamente. Então, os principais fatores, agressividade e eliminação inapropriada, né? O xixi e cocô fora da caixinha de areia, em outros lugares que não são habituais. Por volta de 15, 20 casos foram comportamentos compulsivos. Então, são pouquíssimos casos que a gente vê que realmente tem um comportamento de compulsividade aí. Vocalização excessiva foi mais ou menos o mesmo nível também, por volta de 15 casos, tá? Fobias, né? Fobias também bem pequenininho e outros tipos por volta de uns 20 casos mais ou menos. Então, olha que importante é isso. A maioria dos casos que a gente pega é relacionado à agressividade e eliminação inapropriada. E o que acontece quando a gente pensa num caso de agressividade e eliminação inapropriada? Vamos lá, né? Tem aí outro caso, por exemplo, agressão gato a gato, nesse outro, uma revisão de 55 casos de referência, 31% também, né, nesse artigo, foram agressão gato a gato. Então, são gatos que vivem na mesma casa e a gente tem problemas de agressividade em cima deles. Eliminação inapropriada também, 26%, né? Comportamentos repetitivos, então são as estereotipias, muitas vezes são os comportamentos compulsivos também, 16,8%, e a agressão direcionada para humanos, 13,5%, e outros casos, 12,2%. Então a gente vê dois artigos aí que falam praticamente a mesma língua, né? E aí teve um outro também falando sobre comportamentos problemáticos, a agressão dirigida ao proprietário. Por que essa agressão dirigida ao proprietário, né? O que leva a essa agressão que eles acabam dirigindo ao tutor, no caso? Primeiro, comportamento predatório mal direcionado. Depois eu vou explicar caso a caso, tá? Comportamento predatório mal direcionado é um fator extremamente comum quando um gato está agressivo com o tutor. A agressão relacionada a carícias. Então é o tutor querendo fazer carinho naquele gato e o gato não tá afim de fazer carinho, não tá afim de ganhar carinho. Às vezes o tutor não sabe o local correto para fazer carinho nesse gato também, tá? E aí acaba acontecendo uma agressão relacionada a carícias, que é extremamente comum também no caso aqui do artigo que ele está falando. A agressão por medo é muito comum também. Como seria essa agressão por medo, né? É aquele gato que tá coado, tá num canto dele e o tutor vai ou tentar fazer carinho ou vai tentar tirar aquele gato daquele lugar. Aí o gato vai ficar reativo, tá? A agressão redirecionada. O que é uma agressão redirecionada? Depois eu vou explicar também. Deixa eu só tentar falar quais são os problemas relacionados à agressividade em cima do tutor. A agressão redirecionada, tá? Que é comum também. E a agressão maternal. É quando a mãe... Tem uma mãe que tem uns filhotes, né? Aquela gata com os filhotes e o tutor vai tentar passar a mão nos filhotes e a mãe, por instinto, acaba agredindo aquele tutor, tá? Agressão induzida por carinho. O que quer dizer isso? 40% dos casos atendidos foram descritos dos tutores como comportamentos imprevisíveis. Gente, então eu tô lá, tô tentando fazer carinho no meu gato vem aqui e me morde, me arranha, tá? Por quê? Muitas vezes os gatos, os gatos eles têm tolerâncias individuais. E você saber onde o gato gosta mais de carinho, você vai diminuir essa agressão, né, induzida pelo carinho. Então, evitar o contato forçado.
tentar deixar aquele gato mais tranquilo nessas interações. Essas interações elas precisam ser positivas e previsíveis para o gato. Então, onde o gato gosta mais de fazer carinho? Ele gosta aqui nessa região do queixo, aqui na região perto da orelha, aqui na base da cauda. São lugares onde os gatos eles têm regiões muito maiores de feromônio, tá? E os feromônios, eles vêm aí com uma troca de cheiro que é muito importante para os gatos, tá certo? Então, esses lugares são lugares que os gatos gostam muito mais de carinho. E o que acontece normalmente quando a gente começa a fazer carinho num gato? Quando o gato tá super relaxado, tá confiante, ele vira a barriguinha para cima. E quando ele vira a barriga para cima, o que os tutores fazem? Carinho na barriga. E é uma região onde os gatos não gostam de carinho, tá? E aí é o comportamento imprevisível daquele gato. Deixa... Tchau, tchau. Deixa... Ele falou assim, gente, ele abriu a barriga pra mim, eu fui fazer carinho e ele me mordeu. Não, ele não abriu a barriga para você fazer carinho. Ele abriu a barriga porque ele tá relaxado, ele tá confiante, mas não necessariamente ele quer carinho na região da barriga, tá? E aí, o que acontece? É um erro do tutor achar que o gato tá querendo carinho na barriga, tá? E aí, acaba sendo um comportamento imprevisível. Gente, tô fazendo carinho nele, ele abriu a barriga para mim, fui fazer carinho na barriga e ele me mordeu, tá? Então, a gente conhecer as regiões que os gatos acabam gostando mais de um carinho, gostando mais de um contato, automaticamente vai deixar aquele gato muito mais satisfeito nessas aproximações, nessas interações com os humanos, tá certo? Alguns gatos, eles toleram mais a carinhos, a toques do que outros gatos. Então, a tolerância é individual também, tá, gente? Então, muita gente vai falar aqui, que entrou aqui, que tá aqui na live, vai falar assim, ah, não, mas o meu gato adora carinho na barriga. Pode ser que ele goste, tá? Pode ser, inclusive, que ele tolere. Eu gosto muito mais de falar que alguns gatos toleram mais e outros menos, tá? Mas gostar, você pode ter certeza que ele vai gostar muito mais nessas outras regiões que eu falei do que na própria barriga, tá? Ele vai te agradecer por isso, por você fazer carinhos em outras regiões que ele gosta mais, tá certo? Agressão redirecionada ao medo. Então, é direcionada às pessoas, familiares ou não, tá? E elas acabam demonstrando posturas defensivas do gato, tá? E quais são esses grandes problemas? Por que um gato ele fica tão medroso, enfim, né? Então, muitas vezes é a falha da sociabilização naquele tempo de exposição do filhote, que é um tempo extremamente sensível, aquela interação com o humano naquele período que é crucial para o desenvolvimento do filhote, para ter uma associação muito positiva, porque ele gostar de interagir com os humanos, tá? Pode ser que ele tenha acontecido algum tipo de trauma durante a infância, durante o desenvolvimento desse gato, que aí sim ele ficou com mais medo, né? Às vezes medo de pessoas, medo por exemplo, de movimentação dentro de casa, e ele fica com uma postura mais defensiva no medo, né? Ou algumas manipulações traumáticas também. Então, é pegar forçado aquele gato, por exemplo, para cortar unha, para limpar a orelha, para tomar vacina. Então, todas essas manipulações, elas acabam sendo muito ruins para o gato, e aí ele já vai ter um comportamento de defesa dele, tá? O medo, é o que eu sempre falo. O medo, ele vai tanto para fuga quanto para luta. Se o gato tá acuado e a gente tenta tirar ele de algum lugar, tenta forçar uma interação, ele vai reagir. Porque ele já tá falando que ele tá com medo, ele não tá querendo contato, tá? Então, hoje, ainda bem que com o desenvolvimento, né, da ciência, as pessoas estão
estão correndo atrás da questão de bem-estar. O manejo, eu até esqueci a palavra, tá? O baixo estresse no manejo, né? Muitos veterinários eles já estão começando a colocar isso dentro da própria clínica, tá? Então é aquele gato, por exemplo, que vai tomar vacina e a gente deixa ele comendo algo, né? A gente dá alguma coisa mais interessante, mais apetitosa naquele momento da vacina para ser um manejo de baixo estresse, tá? O gato chega dentro da clínica, tem o Feliway, né? Tem o feromônio naquele ambiente, deixa aquele gato solto naquele ambiente, começa a brincar com o gato, para evitar que a clínica veterinária seja um lugar estressante para aquele gato, tá? Então, todas essas manipulações com baixo nível de estresse vai deixar esse gato com menos medo no futuro. Tá? Então, ainda bem que hoje em dia os veterinários eles estão tendo essa consciência de vacinar no tempo do gato, né? Tem um trabalho aí em cima. Não é simplesmente pegar o gato, colocar o termômetro, segurar ele de um lado para o outro, né? Esticar o gato daquela forma e vacinar e tchau. Na próxima vez o gato vai ficar extremamente mais estressado. Tá? Então, manejos com baixo estresse são importantes e que vocês devem procurar veterinários que façam isso, tá? O gato de vocês vai agradecer por isso. Agressão redirecionada. Então, é aquele caso que são 50% dos casos de agressividade das pessoas e é o estímulo que o gato não tem acesso. Vou dar um exemplo para vocês. Seu gato tá na janela e de repente ele vê o gato da vizinha lá no outro prédio. E os dois começam a se encarar. E aí ele tá se sentindo ameaçado mesmo dentro da casa dele, né? Mesmo com o gato tá lá do outro lado, ele não tem acesso, nem um gato nem o outro. Eles têm acesso. E aquele gato fica frustrado por não ter acesso àquele gato, né? Do outro lado, do vizinho. E aí você vai lá e faz um carinho nele. O que ele faz? Fogos aqui. Alguém ganhou alguma coisa agora. Ele vem e te ataca. E aí o tutor não entende absolutamente nada. Assim, gente do céu, meu gato atacou do nada. Não, ele não atacou do nada. Você que não percebeu que ele está frustrado por ter um outro gato que ele tá vendo, né? Às vezes até uma presa também. Uma pomba do outro lado da janela, né? E que ele também não tá tendo acesso, ele tá super focado, querendo pegar na pomba, ele não consegue, e aí o tutor vai lá e faz carinho. Aí o gato vem e ataca o tutor. Essa é a agressão redirecionada, tá? E que isso é extremamente comum, 50% dos casos de agressividade nas pessoas é através da agressão redirecionada, tá bom? A agressão maternal, então Nossa, Alexia, meu Deus do céu. Desculpa, gente, a Alicia só bocejando. A agressão maternal é quando a mãe pare, né? Tem aqueles filhotes e o tutor tenta fazer um carinho naqueles filhotes e a mãe, por instinto, né? Ela acaba agredindo, né? Ela acaba direcionando a agressividade pro tutor em relação aos filhotes. Ela quer a proteção dos filhotes, tá? Isso é mais incomum até porque muitas vezes hoje as nossas gatas elas não parem tanto quanto antigamente, tá? Mas que é importantíssimo, né, gente? Muitos casos, né? A maioria dos casos que a gente pega são relacionados a quê? Falta de entendimento do tutor quando se tem um gato. Por isso que é extremamente importante, antes da gente ter um gato, a gente entender as necessidades do gato, tá? E como que a gente consegue fazer isso? Estudando, tá? Procurando fontes confiáveis para vocês conseguirem entender qual é de fato o comportamento dos gatos e entender que gato não é um cachorro pequeno. Gatos têm comportamentos predatórios, gatos têm comportamentos, são animais crepusculares. Então, tá com problema na transmissão?
Eu não... Bom... Alguém pode me falar, mas alguém pode falar para mim se vocês estão me ouvindo ou não. Vocês falarem, fica muito mais fácil eu saber, tá? De qualquer forma, eu vou deixar rodando aqui, tá? Então, muitas vezes, vocês não conhecem, não entendem o comportamento, a linguagem do gato. Beleza. Então, vamos ver, Janaína, pode ser que seja um probleminha de transmissão seu, então, tá? Mas podem falar aqui pra mim, ó, eu acho que sim, tá? Então beleza, eu vou continuar, tá bom? E, claro, beleza, muito obrigada, gente, obrigada mesmo. Não sei se vocês estão ouvindo os fogos também, aqui tá cheio de rojão. Inclusive, eu vou até falar isso pra vocês. Eu vou começar, se Deus quiser, ainda esse ano, eu lanço um curso para tutores de gatos, tá? Eu sei que eu tenho já tenho um curso para tutores de cães, né? Eu também trabalho com os veterinários, mas eu tenho esse curso que é extremamente acessível para cães e, se Deus quiser, ainda esse ano eu vou ter para gatos também, tá? E o meu intuito aqui é deixar um curso extremamente acessível a todos, para que vocês tenham esse entendimento, tá certo? E é um curso extremamente didático também, e que pode ajudar muita gente quando se tem um gato, né? E quando você quer ter um gato e você não conhece um pouco da espécie, tá bom? Voltando aqui, é muito importante que a gente tenha esse tipo de entendimento. Tá certo? Eu vou falar aqui um outro caso também, que muito interessante, de um artigo, falando assim, o artigo fala, né, que a gente precisa fornecer aos seres humanos diretrizes práticas de manuseio das melhores práticas durante a interação homem e gato, tá? E com isso vai aumentar o comportamento afiliativo dos gatos e reduzir a agressão e os sinais de conflito. Olha que importante que é isso, né? Então, o artigo fala aqui, os gatos bem socializados, quando a gente trabalha no período de sociabilização bem lento, lá na fase de infância, né? Diminuir a questão de traumas, né? Manipulações, evitar ao máximo de ficar brincando com o gato de uma forma um pouco mais agressiva também, que isso só acaba estimulando. Os gatos bem socializados, eles tendem a preferir interagir com humanos que não se aproximam deles quando estão descansando, nem segui-los quando estão tentando recuar, mas em vez disso, adotar uma posição baixa, né, quando a gente entra na altura do gato e vocaliza para eles. Olha que interação mais boba e que faz uma baita diferença. Ao invés de você ir até o gato, deixa o gato vir até você, tá? Então você baixar, conversar um pouco mais tranquilo com o gato, falar, ei, bichano, ele automaticamente vai vir, tá? Essa é a melhor forma da gente interagir com os gatos. Eles precisam vir atrás da gente, não a gente forçar uma interação, tá bom? Os gatos também tendem a preferir a interação que eles mesmos iniciam e responderão mais positivamente aos seres humanos, que geralmente são mais responsivos aos seus pedidos de interação. Olha isso também. Então, os gatos vindo ao nosso... vindo atrás da gente, eles vão preferir conversar com humanos, que os humanos conversam com ele, e aí sim ele vai começar a querer interagir com aquele humano. Se o humano não der nada, tipo, não falar nada com ele, ele vai procurar uma outra pessoa, tá? Mas isso é uma forma amistosa e natural do gato. Se ele quiser vir conversar com você, ele vai conversar com você. Caso contrário, é preferível deixar o gato onde ele tá bom? É provável que a estimulação das regiões temporais do gato induza as respostas mais positivas
enquanto a estimulação da região caudal pode ter efeito oposto. Então, são aquelas regiões que eu já falei, né? Aqui embaixo do queixinho, aqui perto da orelhinha e aqui na base da cauda. São regiões que têm muito mais feromônios e que eles são as regiões que os gatos mais gostam de carinho. Porém, aqui fala, né, segundo esse artigo, enquanto a estimulação da região caudal pode ter efeito oposto. E aí, eu tenho uma outra visão. Geralmente, as pessoas começam a fazer carinho na base da cauda desse gato e termina na ponta do rabo. E aí o gato não vai curtir, tá? Ponta, rabo, o gato não curte. E assim, você segurar o rabo do gato piorou ainda, tá? Então, começa na base da cauda e termina na base da cauda. E para a interação. Se ele quiser voltar a interagir com você, ele vai pedir, tá? É dessa forma que você vai saber se aquele gato tá afim do carinho ou não. Se ele não tiver afim do carinho, ele vai embora e não vai querer interagir com você, tá? Agora, se você forçar uma situação, pode ser que ele venha reagir, tá? Ele venha querer tirar a sua mão. Então, a melhor forma é essa da interação com os nossos gatos, tá bom? O que o estudo fala também sobre a eliminação inapropriada, né? E esse é um grande problema quando a gente pega na clínica comportamental esses casos. Doutora, tenho 14 gatos e, cara, tem alguns gatos que fazem xixi fora do lugar, tá? A gente sabe que a eliminação inapropriada, ela é muito comum em casas que tem uma alta população de gatos, tá? Que são as casas multicats. E ela é totalmente indicativa de que aquele ambiente está estressante para aqueles gatos, tá? Geralmente o que acontece? Recursos são muito próximos uns aos outros, tá? A alimentação acaba sendo um pouco escassa dependendo da quantidade de gato. Os recursos, né? Alimentação, água, caixa de areia, arranhadores, local para dormir, tudo isso, os recursos eles acabam ficando muito próximos e escassos dependendo da quantidade de gatos que tiver naquele ambiente, tá? Outro indicativo também de eliminação inapropriada, que a gente não pode esquecer também, é a caixa de areia. Muitas vezes o tutor não faz uma frequência de limpeza, tá? Então aquela caixa de areia muito suja, o gato não vai usar. Ou a caixa de areia com pouco substrato, também o gato não gosta. O gato gosta de cobrir as fezes, cobrir a urina. E se o substrato está muito pequeno, muito fino, ele não tem como cobrir, né? E aí ele não curte muito aquela caixa. Ele pode procurar outras alternativas também, tá? Então é muito importante que a gente tenha tudo isso instalado. E o que a gente tem que instalar? Vamos lá. Multiplicar e dispersar todos os recursos. Então, caixas de areia e os recursos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, Kátia, é impossível, é inviável fazer isso. Mas, cara, se você, por exemplo, quiser 14 gatos, você vai precisar ter 14 caixas de areia mais uma. É sempre uma a mais o número de gatos dentro daquele ambiente, tá? A melhor forma de a gente trabalhar para a gente evitar esse tipo de comportamento, eliminação inapropriada, isso, tá? Além disso, estabelecer em vários lugares do ambiente aqueles gatos vivem, recursos, água e comida. Precisa estar em abundância, tá? Os gatos, como eu falei, os gatos eles são animais territorialistas. Então, a falta de recursos faz só com que eles criem disputa dentro do próprio ambiente. E se a gente aumenta e multiplica esses recursos, né? Aumenta, dispersa também, porque não adianta colocar
tudo no mesmo lugar, se tem, por exemplo, um gato que fica muito mais territorialista naquele espaço, ele pode não deixar os outros gatos quererem se alimentar. E aí não adianta de nada, tá? Então 5, 6 potinhos um do lado do outro não é a melhor forma. Mas ter, por exemplo, 5, 6 potinhos espalhados pela casa. E isso vai trazer segurança e conforto, né? Dando controle e abundância de recursos no ambiente para aqueles gatos. Então, espaços verticais, lugares de descanso, arranhadores. Gente, isso é muito importante. Os gatos, eles têm um comportamento natural de arranhar. Se a gente não dá esses recursos em abundância, você vai ter problemas nos seus móveis, por exemplo, tá? O arranhadura é um comportamento natural dos nossos gatos. Então, e outra, também não adianta a gente colocar o arranhador lá na lavanderia, lá no esconderijo. O gato não vai usar, tá? O gato, a arranhadura é uma necessidade natural do gato, onde qual que é o grande objetivo da arranhadura, né? Primeiro, ele alongar um pouco os músculos da pata, tá? Afiar as unhas e ele dá uma marcação também de espaço, tanto visual, porque aquele lugar vai ficar todo arranhado, quanto olfativo, porque existem feromônios interdigitais. Então, a partir do momento que aquele gato começa a arranhar aquele local, aquele espaço, ele deixa o odor dele naquele ambiente. E, visualmente, aquele lugar precisa estar mostrando, né, para todo mundo, né, todos os gatos que passam por lá, que ele estava por lá também. Então, não adianta a gente colocar um arranhador lá longe. O gato não vai usar. Tá? Então, os arranhadores, eles precisam ser dispersos também em várias regiões da casa, tá? E arranhador vertical, horizontal, na parede, todas as outras formas também, para que o gato tenha oportunidades diferentes. Ele pode ter uma vontade de arranhar, né? Ele pode gostar de arranhar muito mais verticalmente ou embaixo, tá? Então, esse é o grande... É a grande sacada, tá? Dos arranhadores, tá bom? Então, muita gente pega e acha que o gato não quero que ele arranhe minhas coisas. Então, a gente tem que dar alternativas para ele, tá certo? Bom, gente, falei bastante agora. E agora eu vou entrar na caixinha de perguntas. Tem 3 perguntas aqui que são interessantes, tá? Uma pergunta é bem interessante aqui, que é um comportamento que a gente viu que tem o outros aí, né, naquele gráfico. É um comportamento compulsivo e que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas antes disso, vamos lá. Tem uma pergunta aqui: como fazer o meu gatinho ser mais carinhoso no colo? Vamos lá. Então, vamos pensar tudo que a gente já conversou aqui na live, tá? Então, é aquela coisa, a gente evitar de fazer uma interação forçada naquele gato. Tem gatos que não curtem tanto o colo quanto outros gatos. A gente precisa respeitar o limite de cada um. Primeiro, fazer interações positivas com o gatinho. Então, fazer carinho nas regiões que o gato gosta mais também. Toda aquela postura, né, de ficar mais embaixo, conversar com ele, deixar ele vir atrás de você, vai fazer com que ele se sinta mais confortável, mais seguro, e as interações, elas acabam sendo mais positivas também, tá? E isso é muito importante. Não force uma interação. Não pegue o gato e força e deixa ele em cima do seu colo, sendo que ele não quer. Toda vez que você for pegar o gato, ele vai querer fugir, porque ele sabe que aquilo é estressante, é desconfortável para ele. Então, que essas interações sejam positivas para que ele se sinta mais confiante e confortável nas próximas interações. Tá bom?
Vamos lá, causas da síndrome da pica. Vamos lá. O que é a síndrome da pica? A síndrome da pica é um comportamento compulsivo onde tanto os cães quanto os gatos, né? Mas no caso a gente está falando sobre gatos aqui, é com relação à ingestão de objetos que não são comestíveis, tá? Então, fio, cadarço, elastiquinho de cabelo, plástico, papel, areia higiênica, comer o cocô, tudo isso são comportamentos de pica, tá? Que é a pica malácia. E é um transtorno compulsivo, que ele é desencadeado por alguns fatores que são fatores muito importantes, né? Que a gente já tinha visto lá na live do bem-estar. Desencadeado por quadros de ansiedade. E quadros de ansiedade, a ansiedade ela vem por vários tipos, né? De várias formas também. Primeiro, estresse, né? Muitas vezes aquele gato ele tá estressado naquele ambiente, aquele lugar tem poucos estímulos para o gato, né? Faz com que ele fique assim, ele não tenha os comportamentos naturais da espécie, então vira um gato muito ansioso. Desmame precoce, então é aquele gatinho que teve um grande problema na fase da infância, ele não mamou o tempo ideal para ele se desenvolver, né? Para ele ter o contato com a mãe, problemas durante o período da amamentação, tá? Então, assim, aquela falha no estímulo oral daquele gatinho. Então, muitas vezes ele tem aquele comportamento de querer comer alguns tecidos também, comportamento de mamar, tá? Esses são causas que acabam desencadeando esse comportamento de pica. Então, a falha no desenvolvimento oral desse gato, desse filhote, pode desencadear esse comportamento de pica no futuro. E olha que importante, né? E eu sempre falo isso aqui no meu canal. Tudo que a gente planta na fase da infância, a gente vai colher na vida adulta desse animal. Então, falha, né? O desmame precoce, a falha no desenvolvimento oral desse gatinho, a falta de contato com ele, com a mãe, né? Tudo isso vai deixar esse gato mais ansioso, mais estressado no futuro e pode ter esse comportamento compulsivo desencadeado por isso, tá? Então, essa fase oral pouco desenvolvida acaba desencadeando o comportamento de pica. E claro, gente, pensando aqui, se um gato acaba ingerindo tudo, o grande problema são riscos, né, de obstrução, risco de intoxicação desse gato. Então, existe um risco iminente que a gente precisa trabalhar, tá? E muitas vezes a gente trabalha o quê? É o manejo ambiental, junto com o manejo ambiental, né, a mudança comportamental, a gente tem que trabalhar muito isso, e aí muitas vezes comportamentos compulsivos a gente precisa sim entrar com medicação, tá? Porque quando a gente trabalha só com os manejos ambientais, muitas vezes a gente não tem uma resposta muito boa. Então, medicação em casos de transtornos compulsivos são indicados, infelizmente, tá? Infelizmente ou felizmente, porque a gente consegue trabalhar e tem tratamento para isso, tá bom? Uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Quando o gato insiste em atacar seus tutores, mesmo depois de se mostrar ambientado há 1 ano. Primeiro, a gente já tinha visto tudo isso lá, né? Que um dos principais motivos que a gente pega, né, de casos na clínica veterinária comportamental são comportamentos de agressividade. E a gente viu que a agressividade ela pode ser desenvolvida por vários momentos, por vários motivos. E precisa entender qual é esse tipo de agressividade que ele está tendo, tá?
Se é quando o tutor tenta fazer um carinho e esse gato, ele não gosta do carinho. Se ele tá querendo, se ele tá frustrado, né, por ele querer alguma coisa, né, e o tutor tenta pegar aquele gato e o gato pega ele. Se tá forçando uma interação, se ele tá com medo e tira daquele lugar, se ele tá predando o tutor, tá? Porque isso é um comportamento também muito comum de acontecer. O tutor tá andando pela casa, de repente o gato tá lá coado, de repente ele empina a bundinha e tum, em cima do tutor, né? O que é isso? É um comportamento predatório do gato. E o que a gente precisa fazer? Dar estímulos de um enriquecimento ambiental para o gato, de comportamento predatório, tá? Para que ele foque em coisas que ele possa fazer e que ele não faça um comportamento predatório em cima do tutor, tá bom? Muitas vezes isso acontece, por exemplo, quando a gente está dormindo em plena madrugada, dá 3, 4 da manhã, e aí de repente esse gato sobe em cima da cabeça do tutor, e o tutor fala assim, gente do céu, o que aconteceu, né? Por quê? Ele tá num momento de atividade muito grande, tá? Que 3, 4 horas da manhã é onde o gato tem mais atividade, porque eles são animais crepusculares, então ele tem mais atividade no amanhecer e no entardecer. E muitas vezes o amanhecer a gente tá dormindo, tá? O amanhecer é na madrugada, tá? Entre 4 horas da manhã pra frente, tá? Então, esse é um comportamento predatório, por exemplo, que o gato tem durante a noite. E fala assim, gente, o gato me atacou do nada. Isso é um comportamento natural dele, tá? Então, primeiro, saber por que esse gato tá tendo esse tipo de agressividade. Quais são as causas dessa agressividade, tá? E aí sim trabalhar em cima dela, tá? Isso é muito importante a gente saber. Por isso que você procurar um veterinário comportamentalista para entender essa causa e aí sim trabalhar em cima disso, porque muitas vezes, né, é problemas de manejo, problemas de entendimento dos tutores, tá certo? Bom, gente, falei bastante, eu só preciso dar um recado para vocês. Semana que vem, a nossa live vai ser na terça-feira, às 8 da noite, tá? Então, não vai ser na quarta-feira, porque quarta-feira eu dou uma aula de mentoria, última quarta-feira do mês eu tenho meus alunos de mentoria, então exatamente no mesmo horário, então eu vou antecipar minha live na terça-feira às 8 horas da noite, tá certo? E veterinários que queiram, né, se interessam na área e querem se aperfeiçoar e querem ganhar mais por isso também, estão abertas as inscrições para a Semana VET 6 vezes, tá? É um evento online e 100% gratuito, e lá eu falo como você, veterinário, pode ganhar de 3 a 6 vezes mais por consulta trabalhando nessa área comportamental. Ele vai acontecer entre os dias 31 de outubro a 6 ou 7 de novembro, tá? Se eu não me engano, 6 de novembro. O link tá lá na minha bio, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp para você receber as notificações e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? São 3 aulas online e 100% gratuitas. Gente, agradeço muito vocês, até semana que vem. Quem não assistiu a live desde o começo, assista, porque é muito importante a gente saber desde o começo, tá? Nunca é casos muito pontuais, a gente precisa entender a questão inteira aí para que você tenha a sua dúvida solucionada, tá? E caso não tenha tido uma solução na sua dúvida, entre em contato pelo direct que eu tento te ajudar, tá bom? Uma boa noite para todos vocês, uma boa semana. Até mais.